Olá amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo a mais um estudo, ao último estudo dessa série que estamos finalizando hoje sobre o Evangelho de Marcos. Hoje é o 13º estudo e o nosso tema é o Senhor ressuscitado, com base no capítulo 16, que é o último capítulo do Evangelho de Marcos. E durante todos esses 3 meses, nós estudamos com bastante profundidade sobre este Evangelho que coloca Jesus como um servo sofredor. E na semana passada, nós já vimos sobre o sofrimento de Jesus. Vimos que Jesus morreu na sexta-feira, ele foi preso, ele foi pregado na cruz às 9 horas da manhã e ele morreu às 3 horas da tarde. Interessante que às 9 horas da manhã, no Antigo Testamento, lá na época do tabernáculo, era feito o sacrifício da manhã. E às 3 horas da tarde era o sacrifício da tarde. Justamente nesses 2 horários, onde ele foi pregado na cruz e aonde ele foi depois morto, deu o último suspiro. A Bíblia também nos fala que houve trevas, houve escuridão total do meio-dia até as 3 horas da tarde. Foi um evento, digamos assim, fora do normal, foi um dia espetacular, foi um dia de grande tristeza para muitos, mas também foi um dia de grande vitória para o cristianismo, porque foi ali com a morte de Jesus que ele nos deu a garantia da vida eterna. Ele morreu a morte eterna para que nós pudéssemos receber a vida eterna. Então, a morte, a cruz, era a grande arma do inimigo para destruir Jesus e a humanidade. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, ele usou da morte aquilo que era algo, a ferramenta de Satanás para dar vida à humanidade. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso, o Deus que transforma todo choro, todo pranto, toda a derrota na vitória. E quando Satanás disse que eu venci, eu ganhei a batalha, na verdade, ele tinha perdido a batalha, porque a morte de Jesus simboliza a vitória, a nossa vitória. Ele não desistiu, ele foi até o final, morreu a morte de cruz, da forma como morreu, e hoje, pela graça de Deus, pela morte do Cordeiro, nós temos acesso ao perdão direto com Deus. No sábado, Jesus ele ficou na tumba, Jesus ele descansou, isso não é uma coincidência, isso faz parte daquilo que a Bíblia fala sobre o 7º dia, que é o mandamento de Deus. Então, Jesus ele descansou no sábado dentro da tumba, não aconteceu nada com ele. Ele não foi para outro lugar, ele não ficou vagando em um outro espírito, não. Ele descansou na tumba, da mesma forma também quando as pessoas morrem. As pessoas morrem, elas não vão para o céu, nem para o inferno, nem para o purgatório. Elas ficam lá no pó da terra, o fôlego volta para Deus, e no dia da ressurreição final, sim, as pessoas irão ressuscitar. Alguns para a vida eterna e outros para a morte eterna. E o capítulo 16 do livro de Marcos, ele começa assim: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando viram que a pedra estava removida, pois era muito grande. A pedra foi removida. Então, por isso que o nosso título dessa semana é O Senhor Ressuscitado. A pedra foi removida por um anjo. O anjo de Deus estava guardando o corpo de Jesus. O corpo de Jesus, ele foi protegido pela corte celestial, porque naquela tumba onde José de Arimateia,
um homem piedoso, que apesar de fazer parte ali do Sinédrio, ele não se vendeu e fez todos os preparativos para que Jesus pudesse ter ali um sepultamento digno do Filho de Deus. E no sábado à noite, para amanhecer domingo, no terceiro dia, a tumba estava vazia, porque a pedra ela foi removida. E o verso 5 diz assim: e entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidos e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinha posto. Mas ide dizer ao discípulo e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e lá o vereis, como ele vos disse. E o verso 8 diz assim: e saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, e nada disseram a ninguém. Verso 9: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, que era o domingo, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. É interessante que as primeiras pessoas que Jesus apareceu foram as mulheres. Nos tempos de Jesus, as mulheres, elas tinham, quem sabe assim, uma posição muito inferior à dos homens. Muito. Então, as mulheres eram uma propriedade, na verdade, dos homens. Então, quando uma pessoa ela colocava uma lista de bens e propriedades no seu inventário, ela dizia assim: eu tenho uma fazenda, eu tenho bois, animais. A pessoa também colocava lá: eu tenho uma esposa, uma mulher. Então, as mulheres entravam na lista de propriedade dos homens. Só para vocês terem ideia do quanto a mulher ela tinha, digamos assim, ela tinha uma irrelevância na época de Jesus. O machismo, né, era muito grande naquela época. E não por coincidência, Jesus apareceu primeiro às mulheres. Isso nos dá a primeira grande lição logo no início da ressurreição. Isso nos mostra que Deus ele tem um ministério gigantesco para as mulheres. As mulheres piedosas são as mulheres que oram, que estão em jejum, que estão ali, elas estavam sempre próximas à cruz de Jesus. Foram elas que não abandonaram a Jesus quando todos os discípulos fugiram. Estavam ali ao pé da cruz. E na ressurreição era mais do que justo Jesus aparecer àquelas que não lhes abandonaram. E hoje nós vemos o zelo também das mulheres piedosas que estão ali junto à cruz, intercedendo, que estão ali fazendo um trabalho nos bastidores, quem sabe, de uma igreja, de um evento, mas que nada passa despercebido aos olhos de Deus. E Deus tem um grande ministério, uma grande bênção para as mulheres piedosas. E o verso 10 continua: e partindo ela, foi anunciá-lo, Maria Madalena, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiro de Jesus, se achava triste e chorando. Porque, na verdade, houve uma tristeza muito grande entre os discípulos de Jesus, entre aqueles que estavam seguindo a Jesus e os seus passos, porque tudo para muitos estava perdido. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Mas não é possível. Quanta incredulidade! Quantas pessoas que estão seguindo a Jesus hoje, mas que também não estão acreditando nos milagres que estão acontecendo. Elas acreditam no milagre e na vida de outras pessoas, mas elas não acreditam no milagre que Deus possa fazer na vida dela. E foi isso que aconteceu. As mulheres, Maria Madalena foi avisar: o nosso Senhor está ressuscitado. O nosso Senhor morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, conforme tinha prometido, e eles não acreditaram. Isso mostra também que eles estavam com pouco conhecimento da palavra de Deus, das Escrituras, porque a própria Bíblia já estava falando que Jesus iria
ressuscitar. O verso 12 diz assim: depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo, a 2 discípulos. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também estes 2, eles não deram crédito. É muito difícil você pregar o evangelho, falar para as pessoas: Jesus está voltando, Jesus está vindo, o mundo está acabando, e as pessoas não estão acreditando. Nós estamos falando de pessoas que conhecem, que conviveram com Jesus. E o verso 14 diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11 discípulos. Judas já tinha saído. Judas já tinha se suicidado. Quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito ao que o tinha visto já ressuscitado. Quantas e quantas vezes Jesus tinha o alertado que no 3º dia ele iria ressuscitar, e eles esqueceram das palavras de Jesus. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então essa foi a grande missão que Deus deu aos 11 discípulos. Ide por todo o mundo. Essa é a missão de vocês. Vá, não fique parado, não fique esquentando o banco da igreja, não fique imóvel, não fique estagnado. Faça alguma coisa. Essa, meus amados, é a primeira reação de quem entende da missão. Essa é a primeira reação de quem recebe a ordem de Jesus e compreende qual é o ministério que Deus nos confiou. Estes sinais hão de acompanhá-lo aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios e falarão em novas línguas. E depois vem os versos finais aqui, 19 e 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido do céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que seguiam. E a partir daquele momento, os discípulos compreenderam a sua missão. Eles não tiveram mais dúvida de que eles estavam falando com o Filho de Deus, que foi ressuscitado, ascendeu ao céu e agora estava à destra do Pai. Que privilégio, meus amigos, para aqueles discípulos terem convivido tanto tempo com Jesus e agora eles estavam sendo um tipo de Cristo. E agora eles estavam sendo a voz de Deus e a mão de Jesus para salvar pessoas. Grandes milagres aconteceram dali para frente. E é isso, meus amados, que Deus espera de mim e de você. Que possamos ser um verdadeiro discípulo. Que possamos ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. E aqui findamos o Evangelho de Marcos. E eu te aguardo na semana que vem, porque nós temos novidade com o próximo estudo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!